Vídeo 24, letra H, História. 1480. Os 800 de Otranto, ou Como os turcos imitaram Maomé na bota itálica. No dia 14 de agosto de 1480, 814 homens defensores de Otranto foram ritualisticamente decapitados pelos invasores turco-otomanos por se recusarem a se converter ao islamismo. Eles são conhecidos como os Mártires de Otranto e seus crânios são expostos até hoje na catedral da cidade. A heróica defesa de Otranto causou um atraso nos planos dos turcos, resultando na sua expulsão da bota itálica um ano depois. Otranto é uma cidade localizada na ponta sudeste da Itália, de frente ao Estreito de Otranto, que conecta o Mar Adriático ao Mar Jônico e separa a Itália da Albânia. Desde a queda de Constantinopla, em 1454, considerava-se apenas uma questão de tempo até que os turcos otomanos invadissem a Itália. São Francisco de Paula reconheceu o perigo iminente para a cidade e seus cidadãos cristãos. Ele predisse: ó cidadãos infelizes, quantos cadáveres vejo cobrindo as ruas, quanto sangue cristão vejo entre vocês. A invasão do então Reino de Nápoles aconteceu no dia 28 de julho de 1480, quando 18.000 soldados turcos, sob o comando de Gedik Ahmed Pasha, invadiram o porto de Otranto. Os turcos ofereceram condições de rendição aos cidadãos na esperança de conquistar este ponto de apoio na Itália sem resistência e iniciar a conquista da costa adriática. O sultão Maomé II havia dito ao Papa Sisto IV que ele levaria seu cavalo para comer capim sobre o túmulo de São Pedro. O Papa Sisto, reconhecendo a gravidade da ameaça, exclamou: povo da Itália, se quiserem continuar se chamando de cristãos, defendam-se. Os habitantes de Otranto e arredores eram em sua maioria pescadores. Eles não eram soldados, eles não tinham artilharia. O número é estimado em 20.000, incluindo mulheres, crianças e idosos. Mas por comum acordo, eles decidiram defender a cidade, lançando-se ao combate contra as forças turcas, agrupando-se por detrás das muralhas do castelo de Otranto. A temida artilharia turca bombardeava as muralhas de defesa, mas os cidadãos consertavam rapidamente os estragos. Os turcos enfrentavam cidadãos destemidos, determinados a defender as muralhas com óleo fervente, sem armas apropriadas e, às vezes, usando as próprias mãos. Os cidadãos de Otranto frustraram o plano do sultão de uma vitória rápida, dando ao resto da Itália 2 semanas de tempo precioso para organizar e preparar suas defesas para repelir os invasores. Mas em 12 de agosto, os turcos romperam as muralhas e começaram a abrir caminho pela cidade. Ao chegar à catedral, encontraram o arcebispo Stefano Agricolo, totalmente vestido e com um crucifixo nas mãos, esperando-os com o conde Francesco Largo. O arcebispo foi decapitado diante do altar, seus companheiros foram cerrados ao meio e os padres que os acompanhavam foram todos assassinados. Depois de profanar a catedral e a transformar em mesquita, os turcos reuniram as mulheres e crianças mais velhas, levadas para as terras controladas pelo Império Otomano para serem vendidas como escravas. Escravizar mulheres presas em conflito, inclusive usando-as como escravas sexuais, é haram, permitido, pois é prescrito no Alcorão. As mulheres que sua mão direita possuir são aquelas conquistadas como espólio de guerra, conforme define o Alcorão em 4 versos. E faz parte da Sunna, as tradições de Maomé, pois foi algo feito repetidas vezes pelo próprio Maomé e seus seguidores. E existem diversos hadices que narram tais eventos. Como descrito por Ibn Ishaq, abre aspas, então o apóstolo enviou Saad bin Zaid al-Ansari, irmão de Abdul Ashal, com algumas das mulheres escravas dos Banu Qurayza para Najd, e ele as vendeu por cavalos e armas. Voltando então a Otranto, 800 homens saudáveis, com idades acima dos 15 anos, foram ordenados a se converterem ao Islã ou serem mortos. Os turcos precisavam de mais soldados. Disse que um alfaiate chamado Antônio Primaldi proclamou, abre aspas, agora é hora de lutarmos para salvar nossas almas para o Senhor, e já que ele morreu na cruz por nós, é apropriado que morramos por ele, fecha aspas. Os demais presos com ele gritaram, mostrando a sua concordância. Em 14 de agosto, os 800 foram conduzidos ao Morro de Minerva para serem executados. Primaldi foi escolhido para ser o primeiro a ser decapitado. Uma lenda diz que o corpo degolado de Antônio Primaldi permaneceu ereto, apesar dos esforços em jogá-lo no chão, até que o último homem tivesse sido degolado.
Um dos carrascos, um turco chamado Barla Bey, ficou tão impressionado com este prodígio que se converteu ao cristianismo e sendo também executado por empalamento. A resolução dos turcos em degolar 800 cristãos é uma imitação do que Maomé fez após a Batalha da Trincheira. Naquela ocasião, os judeus da tribo Banu Qurayza se recusaram a lutar por Maomé, sendo degolados ritualisticamente após a batalha. Maomé cavou trincheiras no mercado de Medina e as usou como vala comum entre os 600 a 900 judeus degolados, homens, todos aqueles que tinham pelos pubianos, em uma única noite. Ibn Ishaq. Então, o apóstolo foi ao mercado de Medina, que ainda é mercado hoje, e cavou trincheiras. Então ele mandou buscá-los e decepou-lhes as cabeças naquelas trincheiras à medida que eram trazidos para ele em lotes. Haviam 600 ou 700 no total, embora alguns calculassem o número em até 800 ou 900. O Alcorão 33, versículos 26 e 27, trata deste evento medonho, justificando desde o roubo das posses dos descrentes, escravização das suas mulheres e crianças e degolamento dos homens. E ele trouxe aqueles do povo das Escrituras que os apoiavam para baixo de suas fortalezas e lançou pânico em seus corações. Alguns vocês mataram e alguns outros vocês escravizaram. E ele fez com que você herdasse suas terras, suas casas e suas riquezas e terras que não pisaram. Alá é capaz de fazer todas as coisas. Tendo então um ponto de apoio, os turcos começaram sua campanha militar, atacando e pilhando Vieste em agosto e Brindisi, Lecce e Taranto em outubro. Entre agosto e setembro de 1480, o rei Fernando de Nápoles, com a ajuda de seu primo Ferdinando o Católico e do reino da Sicília, tentou sem sucesso reconquistar Otranto. Vendo os turcos como uma ameaça, Alfonso de Aragão deixou suas batalhas com os florentinos para liderar uma campanha para libertar Otranto dos otomanos. A cidade seria finalmente sitiada pelas tropas de Alfonso, apoiadas por um exército húngaro liderado pelo rei Matias Corvinus, em 1º de maio de 1481. Então, ocorreu uma guinada da sorte. O sultão e califa Maomé II, que organizava nova campanha para conquistar a Itália, faleceu repentinamente no dia 3 de maio. Sem reforços, os turcos em Otranto finalmente renderam-se em agosto, deixando a cidade em setembro, terminando uma ocupação de 13 meses. Foi então que os crânios dos 800 mártires foram recuperados do Morro de Minerva e colocados em um relicário na catedral da cidade, onde ainda podem ser contemplados por trás de janelas de vidro. Os 800 de Otranto, na verdade 814, foram beatificados em 1771 pelo Papa Clemente XIV e canonizados pelo Papa Francisco em 2013. A população de Otranto foi dizimada de 20.000 para 8.000. Receio provocado por novos ataques ao longo dos séculos seguintes levaram a muitos habitantes deixar a cidade. É interessante constatar que Otranto nunca recuperou o mesmo nível populacional de 5 séculos atrás, mesmo na atualidade. Otranto ainda seria atacada por piratas turcos, liderados pelo corsário Barbarossa, que os turcos chamam de almirante, em 1537, sendo posteriormente expulsos da cidade. As incursões turco-otomanas nas costas sul e oeste da Itália continuaram no século XVII. Pozzuoli e Castellamare, na Baía de Nápoles, foram atacados em 1548, Ischia em 1544, Reggio, na Calábria, em 1594. Tendo sido a catedral destruída, e Vieste, Vasto e Manfredônia foram invadidos e saqueados em 1554, 1560 e 1620, respectivamente. As incursões de piratas muçulmanos, visando escravizar a população cristã italiana, somente seria estancada no século XIX, devido ao avanço do colonialismo europeu no norte da África e à derrocada do Império Otomano. Como é relatado pela escritora italiana Oriana Fallaci, que retratou o temor da população italiana vivendo no litoral de ser sequestrada e escravizada pelos turcos, reproduzindo o grito de uma menina aterrorizada ao ver um barco escravocrata turco no horizonte. Mama, e Turki! E visite o blog infielatento.org. Ele vem sendo construído para servir como fonte de referência sobre o islamismo em português. Logo no topo, você vai encontrar o artigo Índice de Conteúdos do blog, Informação sobre o Islã e Lei Islâmica, que traz uma lista de artigos mais importantes e depois os assuntos são separados por ordem alfabética para facilitar o seu acesso por tema. Consulte e compartilhe.